Sejam muito bem-vindas ao nosso último episódio de 2025. E nesse episódio a gente vai falar sobre transformação, sobre empreendedorismo e sobre como ter uma vida melhor no ano de 2026 através da saúde e do cuidado com a saúde. E no episódio de hoje nós vamos entrevistar uma mulher que é fisioterapeuta, empreendedora, mãe de 2 meninos e que construiu a sua história com os pés no chão e os olhos no futuro. A Daisy começou a trabalhar antes dos 14 anos, foi manicure, passou pelo comércio, pelos salões, pelos desafios da maternidade e, no meio disso tudo, nunca largou mão do seu sonho. Hoje, ela é fundadora da D Saúde, o único estúdio de pilates clássico da região do Vale do Paranhana, um espaço que nasceu no puerpério, com coragem, apoio e propósito. Seja muito bem-vinda, Daisy. Prazer Obrigada. te ter aqui. Uma honra, né, a gente falar sobre saúde nesse último episódio, porque é ela quem nos movimenta a Sim. empreender, né? Não existe empreendedora sem saúde. Sim. E às vezes a gente descobre isso na pele. Mas, Deise, para que as mulheres te conheçam, te apresenta, fala quem tu é além do teu trabalho, para que a gente vá desenvolvendo essa conversa. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu já começo emocionada. Assim que a gente gosta. Né? Porque nem sempre a gente se enxerga assim, né? Então, como tu falou, tenho 2 meninos pequenos ainda. Tenho meu marido, que me apoia muito. E sou fisioterapeuta agora em janeiro, então vai fazer 10 anos que eu tô formada, que para mim é um número, né, muito impactante, assim. Que quando eu me formei, eu pensei que eu tenho o mesmo brilho nos meus olhos, né, com 10 anos. E De agora? profissão, né? Muitos desafios nessa jornada, Sim, né? desafios. A gente não sabe o que vai encontrar, né? Eu me formei com um pouco mais de idade já, não me formei após os 30 anos de idade. Então, tinha aquele sentimento, assim, de como que vai ser começar uma carreira aos 30, aos 32 anos, né? Porque a gente idealiza muitas coisas quando a gente é jovem. E aí, eu me cobrava, assim, com 20 e pouquinhos, assim, meu Deus, a minha vida não estava sendo como eu tinha planejado, né? E aí, começar do 0 aos 30 me assustava, assim, pensava, meu Deus. E que bom que agora que eu comecei naquela época e que agora já vai fazer 10 anos de formada e que eu conquistei tantas coisas, E né? passa muito rápido, né? Passa, o tempo passa. Eu É. sempre falo que ele vai passar de alguma maneira, fazendo alguma coisa ou não, É ele vai verdade. passar. Então, que seja fazendo algo que faça o coração da gente vibrar, né? Muitas mulheres que nos assistem, às vezes estão decidindo empreender, né? Uhum, Pós-30, ou às sim, vezes desistiu da CLT, quer ter uma vida melhor, quer viver de forma diferente, vai para o empreendedorismo e encontra, acredito, desafios que tu também encontra hoje e já encontrou sim. nessa jornada. Então, conta pra gente quem é a Daisy, além da profissional da saúde, né? Quando tu deixa a fisioterapia e o empreendedorismo de lado, quem é a Daisy? O que que tu gosta de fazer? Como é que tu lida com a questão gerenciar, né? Aham. Família, filhos e um negócio. É uma pergunta difícil, né? Porque hoje, principalmente depois do meu trabalho, assim, a Daisy hoje é muito mãe ainda, né? Tenho muitas demandas com com os 2 bebês, não é mais bebê, né? Quantos Mas anos teus meninos têm? tem um de 1 ano e meio, Nossa, um bem bebê, pequenininho. e tem um de 4 anos, né? Então ainda eu sou muito mãe. Então tô numa nova fase, assim, agora de. Eu me sinto agora um pouco mais. Já conseguindo sair um pouco do meu foco maternidade, conseguindo já focar muito mais na clínica, né, na de saúde, porque muito, assim, do amparo que eu tenho, que eu consigo executar as coisas lá na clínica, vem do meu marido, meu sócio, né, que me ajuda muito. Então, agora eu sinto, assim, que eu venho numa nova crescente, assim, que Sim, né? Dá tenho essa... novas ideias, que tá fluindo outras coisas, então me redescobrindo de novo na profissão também, e descobrindo novos gostos, né? Então, a Daisy, antes da maternidade, era uma pessoa, né? Eu tinha gostos, eu fazia coisas que hoje eu não consegui voltar a fazer ainda. Então, eu já fui trilheira, né? Gostava de ir pra Mais cascata, pra aventureira. montanha. Isso, já fiz muito disso, gosto muito da natureza, né? E ficou um pouquinho de lado isso, mas o meu coração ainda sente vontade, né? Mas vai chegar um momento, né, que eu acredito que eu vou poder levar meus filhos junto e vai ser um novo caminho que a gente vai descobrir também em família, assim, Sim. de... É um desafio que eu acho que muitas empreendedoras têm, né? Uhum, É essa decisão, né, da maternidade, porque ela nos afasta do nosso negócio. E a gente, como uhum, líder do negócio, ou tem alguém para gerenciar, ou tem que segurar algumas coisas, né? Como é que tu lidou com isso, assim? Foi fácil para ti
aceitar que algumas coisas ficariam, ou teve alguma crise de ansiedade? Como é que tu gerenciou essa questão? É um processo, assim, de Natural? dia após dia, na verdade, né, porque a de saúde surgiu, na verdade, no puerpério, depois que o Davi nasceu, meu primeiro filho, assim, que aí, de verdade, o meu sonho aflorou, né, de ter um espaço para mim, que eu pudesse ter mais tempo para não só para organizar a minha vida, mas para os filhos também, Uhum. né. Então, foi a minha maior inspiração e é até hoje, assim, é poder ter tempo com as crianças, né. Poder trabalhar, mas se eles estão doentes, por exemplo, eu consigo organizar o meu dia, a minha agenda, Sim. para poder ficar com eles. E é legal isso, né? Porque às vezes a gente acha que ao pensar em ter filho, a gente não vai conseguir fazer mais nada, né? Ai meu Sim, Deus, agora eu não consigo mais, porque agora a maternidade vai me sugar. E a gente consegue encontrar esse equilíbrio, né? consegue, é uma caminhada, né. Eu sempre a gente está sempre redescobrindo e traçando novas rotas e ajustando o que precisa ser ajustado e dá tudo certo, sempre dá tudo certo. De manicure e fisioterapia, o que te sustentou nesse caminho? Tu conta, né, que trabalhou desde muito nova, passou Uhum. por várias fases profissionais até chegar na fisioterapia. O que te manteve firme quando tu ainda não, quando esse sonho parecia ainda tão distante? Porque quando a gente sai de uma área, né, vou estudar, fazendo outra coisa, tem sempre esse desafio. O que te manteve de pé? Eu acho que eu não pensei muito no depois, me preocupava, assim, como que seria da minha vida depois, em iniciar uma carreira do zero, assim, mas eu baixei a minha cabeça e eu fui, entende. Aí também eu não tinha filhos, né, era um outro contexto, né, de vida, então era o meu trabalho e estudo. E aí eu sempre tive boas pessoas perto de mim, e acho que isso me ajudou muito, né. Então, no salão que eu trabalhei por 10 anos, a dona do salão de beleza, ela permitiu que eu pudesse estudar. Então, eu organizei a minha agenda de trabalho conforme os horários da graduação, já que ela era de dia, né? Então, eu Uhum, estudava de dia. E as minhas clientes também, a cada novo semestre, elas organizavam. A gente trocava os horários, uhum, entende? Então, também, essas pessoas também me amparavam, né? A minha família que me apoiava, assim, de eu não precisar me preocupar com mais nada, né? uhum. Eu ia para estudar, mas a minha mãe organizava as roupas, eu tinha lanche, né? E esse apoio é muito importante, assim, porque a gente precisa de muitas mãos para a gente formar, Né? né? Alguma A gente pessoa. sempre fala aqui no episódio, todo mundo traz a sua rede de apoio, né? Às Sim, vezes ela é grande, às vezes ela não é tão grande, às vezes é só um marido, às vezes é só uma mãe e um pai. Mas como isso é importante, né, no empreender, a gente nunca sim, empreende sozinha. Eu sim. sempre digo, a gente nunca empreende sozinho. Eu não empreendo sozinha, acho que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? E às vezes a gente acha que, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer sozinha, vai dar certo. E não, A né? gente A precisa. gente precisa das pessoas para estar em movimento. E acho que muitas empreendedoras que nos acompanham também têm esse sentimento, assim, né? Dos braços. A gente trouxe no nosso próximo episódio, que vai ao ar agora, a doutora Nayara, e ela disse, Carol, só consigo dar conta de tudo porque eu achei boas pessoas. Ela não é Uhum, daqui, né? Ela disse, eu achei boas pessoas para fazer a minha rede de apoio. Ela construiu essa rede, sim. né? O quanto isso é importante e faz com que a gente consiga fazer essa roda girar, né? Vamos lá, por que o Pilates te escolheu e não o contrário? Como é que tu entrou no Pilates? Então, né, eu primeiro fui aluna antes de ser professora, instrutora, né. Eu tive curiosidade, porque eu trabalhava como manicure, as minhas clientes eram várias faziam pilates. "Ai, porque a gente ama pilates, deve ser". Gente, eu sou estudante de fisioterapia, já era estudante, e eu não sabia o que que era pilates, né. Eu preciso saber disso, né, como que isso funciona, como é que eu estou estudando algo e eu não sei, né. E aí eu tinha uma cliente que tinha um estúdio de pilates lá em Rolante e eu fui até ela para começar a fazer pilates. E já gostei logo de cara, assim, de como funcionava as aulas, eu me sentia muito bem fazendo, eu percebi a diferença no meu corpo, mesmo muito jovem, eu tinha já algumas restrições, enfim. E aí, eu disse: "Nossa, isso é muito legal", e aí continuei fazendo, né. E ela era minha cliente, continuou sendo por muitos anos, então eu fazia com ela, ela fazia a minha unha, né. E aí chegou o momento que ela engravidou, né, e ela conversou comigo, ela disse: "Ai, Deise, a gente precisa de alguém para ficar na minha licença maternidade, a gente pensou em ti, porque a gente já te conhece, já sabe como que tu é como a nossa aluna, né, como tu é dedicada, enfim", que ela sempre dizia que eu sempre fazia todos os exercícios, que eu não Uhum, reclamava de nada. E conhecia do meu trabalho também, assim, que sim. sempre fui muito cuidadosa, né, enfim. E aí eu disse: "Ai, que eu gostava muito da oportunidade, que eu gostaria, mas que eu não tinha condições de pagar o curso naquele momento, porque era já o final da minha graduação, né. Então é difícil, o último ano da faculdade é um ano puxado,
puxado, Sim. assim, né? E ela, certo, não tem problema. A gente paga o curso pra ti e depois vai pagando pra gente aos pouquinhos. Eu disse, sendo assim, eu aceito, né? E aí, foi então, minha primeira atuação, de fato, foi com Pilates, não foi com fisioterapia, né? Mas como eu já gostava e aquele... Foi muito transformador, assim, porque eu via a diferença nas pessoas a cada semana que eu atendia, assim. E quanto mais eu me sentia segura em atender, mais eu conseguia transformar aqueles corpos que estavam ali na minha frente, né? E aí não parei mais, porque eu sempre gostei, gosto muito até hoje da fisioterapia, tenho pós-graduação em traumatortopedia também, para atendimentos, né, mais específicos da físio, mas eu não consegui deixar do Pilates, né? E aí comecei a trabalhar com Pilates, enfim, acabei saindo da minha cidade, onde eu trabalhava com Pilates, e vim para a igrejinha. Né, aqui comecei um outro espaço, né, com Pilates também, e aí depois da maternidade, então, que aflorou, assim, agora é o momento de eu ter aquilo que eu quero, né, mas enquanto isso, além da primeira formação que elas me proporcionaram lá, surgiu no decorrer do tempo também que eu precisava conhecer mais sobre o Pilates, e foi aí que entrou o Pilates clássico. Né? Comecei a ver coisas assim, gente, não estou sabendo o que é esse Pilates clássico, não estou sabendo. Também, de novo, fui atrás de um professor que veio para Novo Hamburgo na época, para dar uma aula privada. Se eu vou lá conhecer o que é o Pilates clássico, então, né? Já que eu não sei nada, vou sentir no meu corpo. E aí também aquela aula foi assim, uau, assim, meu Deus, como é que eu não sabia sobre isso? Nunca tinha sentido sobre isso. E aí veio o desejo de novo de estudar. Então, mesmo que teve o momento da graduação, teve a pós-graduação, ainda depois vem, né? Não acaba, não termina Nunca. quando acaba, né? A gente continua procurando outras coisas, se aprofundar mais. E aí, então, vem a formação primeiro em Pilates clássico, para depois ter, então, hoje o estúdio completo, com os equipamentos clássicos, a metodologia clássica, e que sigo e que ainda ainda penso que posso ainda crescer mais nisso. Com certeza vai. E Daisy, ainda nessa linha do Pilates, em que momento tu entendeu que não tratava somente dores, mas mudava a vida, né? A gente vê tu falando do Pilates com muito amor, mas o que de fato o Pilates faz, assim? Em que momento as pessoas procuram Pilates? O público maior do Pilates geralmente é quando eles já sentem alguma coisa, né? São poucos os que vêm assim para acrescentar uma atividade no dia a dia. Ou, pelo menos o meu público é mais o público que veio com um histórico de lesão, indicação médica, ou que percebeu que não está mais conseguindo fazer. Tem um público grande que não gosta de academia, não gosta de musculação, não gosta do ambiente, né? Prefere algo um pouco mais tranquilo, mais restrito, com poucas pessoas, né? O público ele vem, né, com muita dor, muita queixa álgica. E aí a gente vai entendendo cada corpo no decorrer das aulas. Então, a primeira aula sempre é uma aula que eu dou individual. Eu quero conhecer esse aluno, eu quero sentir aquele corpo, eu quero entender por que ele está buscando o Pilates. Eu priorizo ele, aquele dia, só ele, para entender. E aí, nem sempre as dores são só físicas, né? Então, conforme a gente vai conhecendo o aluno, a gente vai vendo que, às vezes, aquela dor física vem de uma manifestação de uma dor emocional também, mas que o corpo bota para fora. E aí, vai vindo, né, o relato assim, e agora eu consigo fazer tal coisa, eu consigo fazer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo dimensionar também o tanto que isso é transformador. De vez em quando eu falo assim, uau, né? O que esse corpo está conseguindo fazer agora que ele não conseguia fazer antes? Ele está muito mais solto, a pessoa chegou às vezes mais retraída, ela está saindo com mais energia da aula. E vai vindo assim, eu consegui fazer aquela viagem que eu tinha programado para fazer e a minha perna não doeu, meu joelho não incomodou, né? Eu estou conseguindo sentar com os meus netos para brincar no chão. Então, isso é uma conquista que a gente teve dentro da sala de Pilates, mas que extrapola, né? Sim. Então, modifica a vida da pessoa, mas também de toda a família, né? E às vezes, né, a gente que empreende passa muito tempo numa posição, ou os desafios de empreender nos impedem de procurar uma atividade física, ou até mesmo seguir constante, né? E o Pilates, ele não tem essa recorrência da academia, né? A gente faz menos. Isso, mas é uma ideia que se vendeu de que o Pilates é uma vez por semana ou 2 vezes por semana, porque ele pode ser feito todos os dias. Ai, que delícia. Entendeu? Tu pode fazer todos os dias o Pilates. Eles têm uma sequência gigante de exercícios, né? Então, tu não vai sobrecarregar nada. Tu pode fazer 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Vai ter sempre coisas diferentes, mas ao mesmo tempo também não. A gente precisa ter uma organização dentro dos exercícios, uma repetição, para que o corpo desse aluno consiga entender e consiga executar,
né? E aí é incrível, isso eles percebem nas aulas também, assim, né? Nossa, eu não conseguia fazer, agora tô conseguindo fazer, né? Então eles percebem essa evolução dentro da aula, né? E conseguem levar isso para fora também, né? De um agachar melhor, que eu brinco com eles assim, vamos girar o pescoço, né? Não só o corpo, aprender a rodar a cabeça, para que isso a gente consiga levar esse corpo solto pro maior tempo da nossa vida, porque a gente quer chegar longe, não. Solto, A gente quer principalmente. chegar solto, porque as restrições elas vão vindo, infelizmente, o processo de envelhecimento vai acontecer, E né? qual é o público do Pilates hoje, no caso do teu negócio, né? Qual é a faixa etária de pessoas? É mais homens, mais mulheres? Mais mulheres do que homens, mas eu sempre falo que os homens são mais fiéis que as mulheres. Porque eles têm um pouco de receio de iniciar o Pilates, né? Mas depois que eles começam, que eles quebram aquela coisa de que não é aquilo que eles imaginavam, eles se apaixonam pelo Pilates também, né? E aí se mantém fazendo. Mas hoje eu tenho jovens, né? Meia idade e tem a terceira idade. Mas o público hoje mais doloroso, com mais queixas álgicas, é o público ali de 35, 55 anos. É um público jovem. Um público jovem? Jovem, mas que vem de uma atividade muito passiva, né? As pessoas hoje trabalham muito tempo sentada, muitas horas. Às vezes trabalha muitas horas sentada e ainda de noite estuda, né? Tem uma graduação, tem, enfim. Mesmo que estude em casa, ainda fica mais horas sentado em casa. Então, as dores, elas acabam aparecendo, né? E mais rápido do que a E gente mais imagina. rápido, mais rápido. Uhum. Você que tá assistindo esse episódio agora sentado. Sentadinho, ou pior, né? Meio jogado no sofá, É. assim. Adoro. Vamos lá. A De Saúde nasceu no puerpério, né? Num momento frágil para muitas mulheres. O que esse estúdio representa hoje na tua história e na tua identidade, assim? Foi o maior desafio que tu encontrou ao iniciar e que hoje tu consegue já ver isso como um propósito? O estúdio eu acho que é a representação de tudo que eu conquistei, né? De toda a trajetória lá do começo, né? Até agora. Porque a gente se forma, a gente tem também ideia de que as coisas vão ser de uma maneira. E demora um pouco até que a gente consegue alcançar. Então, existe bastante investimento, né? De tempo, investimento financeiro para que tu tenha um espaço e tu consiga sustentar isso, né? Então, é a realização da materialização, na verdade, de tudo que foi planejado, sonhado nesses anos todos, né? E qual o maior desafio que tu encontra, assim, no dia a dia do empreender? No dia a dia mesmo, assim. Eu acho muito desafiador essa parte do negócio. A parte financeira, a organização administrativa, assim, né? Isso para mim é muito difícil, porque eu ainda estou muito no operacional no sentido de atendimento ao público, né? Então, é eu que atendo a maioria das pessoas. E aí, essa outra parte, eu acabo que eu não sei. Sei muito pouco. Então, quem me ajuda muito nisso é meu marido, né? A gente divide essa parte para que a gente consiga ter também, depois, quando chegar em casa, o momento de desligar um pouquinho a empresa e poder curtir as crianças. Vida. Vira um pouquinho a chave, né? Para poder curtir as crianças, dar a atenção que elas precisam e depois elas dormem e de novo a gente volta para algumas coisas que tem que ser feitas. Eu sempre digo, né? Empreender é muito no escuro, né? A gente vai e cada dia a gente descobre algo novo, né? Sim. E vê no que é bom e no que não é. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas que a gente consegue utilizar para avançar em algumas áreas que a gente não consegue, né? Mas ainda assim é muito desafiador, porque a partir do momento que tu tem que avançar, tu tem que ou largar na mão de alguém, isso, né? Tu quer crescer, tu tem que abrir um pouco, tu não consegue segurar tudo pra ti, né? E tu também não quer tirar a tua essência do negócio. Assim, por exemplo, tu pode contratar alguém para operar ali, mas e aí a essência do teu gosto, né? Sim. Essa é a grande X da questão que a gente diz. Agora uma pergunta mais de audiência mesmo, meu Deus. né? Por que a gente só cuida do corpo quando ele grita, né? A gente fala sobre o modelo de saúde hoje em dia que a gente acaba procurando só quando a bomba já tá estourando, né? Por que isso acontece, assim? Consegue visualizar um motivo pelo qual isso acontece? Eu acho que é muito do modelo de saúde que a gente tem no Brasil, que eu falo que não é tratar saúde, né? É tratar doença. Então, eu só vou no médico quando dói. Enquanto não doer, eu não vou procurar porque eu não quero encontrar, né? Mas não é assim que eu entendo, né? Eu acho que a gente deveria trabalhar muito mais com a prevenção, né? Então, mas as pessoas também acreditam que prevenir, né, ainda é muito caro. Não precisa fazer esse investimento agora, né? Mas se fosse com o carro,
né? O carro deu um barulhinho, o que que tu faz? Leva ele no mecânico, né? Vamos Tu não prevenir. espera estragar, tu faz as manutenções preventivas, né? E com o nosso corpo a gente não faz essa manutenção preventiva, a gente só vai quando já tá bugando tudo, né? Para qualquer coisa. E prevenindo, a gente tem, eu sempre falo que a gente quer chegar lá na frente, a gente quer se enxergar idoso, porque a grande maioria das pessoas vai chegar na velhice, vai chegar a 80 anos, 90 anos. E quanto melhor tu conseguir chegar lá na frente, melhor para ti, porque a dificuldade ela vai vir lá na frente, né? Agora tu consegue, o corpo dói um pouquinho, tu toma medicação, espera, passou, segue a vida, mas depois não é mais assim. Então a reserva que a gente tem que fazer é agora, é como se fosse um investimento mesmo, a poupança ou qualquer outro nome que queira dar, né? O problema não é chegar lá, é como eu vou chegar Como lá. vai chegar Porque não lá? adianta eu chegar lá e o que a gente vê hoje, né? Muitos casos de pessoas que não têm condições de caminhar, né? De fazer coisas simples, né? Sim, sim. Por essa falta de manutenção mesmo. Às vezes é um joelho, uma coluna, né? Que era uma coisa lá jovem. Sim, porque o corpo ele vai perdendo massa muscular, enfim, aos poucos, né? E voltando antes àquela pergunta, né, que tu me fez, mas assim, da transformação, eu acho que as pessoas também só passam a se dar conta de como elas estão perdendo funcionalidade quando elas começam a adquirir de novo, né? Então, veio pro Pilates, daí, tinha uma dorzinha, desconforto, enfim, não estava conseguindo fazer algumas coisas, mas quando elas voltam a fazer, quando elas conseguem voltar a calçar o calçado com mais facilidade, a se agachar, como eu falei antes, volta a fazer, aí elas percebem, nossa, como eu estava ruim, eu tinha que ter voltado, tinha que ter começado a fazer isso há muito tempo atrás, né? Mas sempre é tempo, né? Então, quanto antes a gente começa, melhor, com certeza, mas sempre é tempo. 70 anos nunca fez nada, ainda é tempo. Sim. Tem vida, né? Então, vamos, de agora em diante, vamos lutar por algo que seja mais prazeroso, menos doloroso, né? Mais fácil de viver. E também, né, se a gente for analisar como uma sugestão para 2026, quanto antes a gente inicia, menor é o investimento, porque tu não vai solucionar um problema, né? Tu vai evitar um problema. Uhum. Então, tu consegue, no longo prazo, ter um resultado melhor desse investimento, né? Sim. Bem legal. Se você está assistindo até agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal, seguir elas no Instagram, @elasnodigitalpodcast. E, claro, deixar o teu comentário aqui embaixo sobre o que tu está achando desse episódio e assistir os outros episódios depois desse. Vamos lá. A gente está chegando já do meio para o final do nosso episódio, falando sobre saúde, sobre transformação. E 2026 vem aí, né? E vem a meta da saúde. Sim. Né? Essa é a top 1, eu todo acho, início de de todo ano, mundo, né? Acontece muito lá disso, assim, desse boom de pessoas, agora eu vou, e depois dá aquela caída, que todo mundo começa a academia, né? Janeiro, março, melhor mês pra academia. Depois... Então, eu brinco, como meu público, às vezes, eu também tenho um público mais idoso, eles também vão pra praia, né? Então, também tiram férias. Então, eu brinco que elas vão pra praia, mas elas voltam depois em março. Então, janeiro e fevereiro tende a ser uma época mais tranquila, na questão da procura pelo Pilates, mas depois vem com tudo março em diante, né? Mas sim, tem alunos que sempre é tempo de começar, né? Então, às vezes, novembro, dezembro, bate aquele desespero também de que não cumpri a minha meta do ano que começou e tá acabando o ano e eu não comecei a fazer algo por mim ainda. Então, sempre tem o finalzinho do ano que sempre tem gente começando a fazer. Vamos lá. Se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem é empreendedora, para quem encara os riscos de empreender no nosso país, empreender sem cuidar da saúde, qual a mensagem tu deixaria, assim, que algo que transformou a tua vida, que tu acredita que fez diferença para ti, que elas podem aplicar na vida delas também? É começar mesmo com a dificuldade, né? Ou mesmo não estando tudo pronto. Porque tem coisas que a gente vai levando, assim, né? Não vou começar agora porque não tem aquela coisa. E aí, quando eu começar a de saúde, eu queria começar logo. Então, tá bom, vai ser logo. Aí, organizei tudo. Tá tudo pronto, nosso desenho de negócio, enfim, vai ser aberto tal dia, então, em março, né? Então, dia 6 de março, a gente abriu a de saúde. Aí, meus móveis não ficaram prontos.
Porque atrasou. Aí a gente vai começar mesmo sem os móveis. Eu lembro dos alunos chegando lá e eles esperavam, acho, alguma coisa. Daí eles olhavam assim na recepção, não tinha nada, né? Mas os meus aparelhos de pilates estavam lá na minha sala de pilates, né? E assim, a gente vai começar mesmo assim. Eu falei pra todo mundo, a gente vai começar mesmo assim, né? Daqui uns dias vai chegar a minha recepção, vai chegar os móveis que estão faltando e a gente vai começar. Porque o mais importante estava lá, que era eu e os meus equipamentos. Ali eu conseguia trabalhar já, né? E eu também não tinha minha sala de fisioterapia 100% pronta como eu queria. Então foi aos pouquinhos, eu consegui, agora eu vou comprar tal coisa, outra coisa. E até hoje eu sigo ainda investindo. Então a gente não para de investir. Então se tu esperar ter tudo que tu quer, não sei qual que é o sonho, enfim, ou vocês a todos os equipamentos, né? O melhor equipamento, que tempo que vai demorar para te conquistar isso? Então, vai na tua caminhada aos pouquinhos, do jeito que tu consegue. E que tu não consegue. E eu mesmo gravei um episódio falando sobre isso, né? Que o que tu não tem de investimento financeiro, tu tem que ter de investimento em outras formas, né? Se esperar estar pronto, quando que tu vai começar? Porque nunca vai estar pronto. Eu acredito que a gente nunca vai estar pronto. E a gente vai melhorando também enquanto profissional, né? Então, tu vai mudando a rota também, tu vai testando, amadurecendo, né? Então, daqui a pouco, aquilo que tu pensava no começo que daria certo, não funciona muito bem. Até os investimentos que tu faz, né? Até um móvel, às vezes, isso aqui nem faz mais sentido agora. Isso, aí vai trocando. E eu gosto muito dessa ideia também, porque sempre vai ser arriscado. Sim. Né? A medida é o quanto tu tá disposto a encarar isso, né? Deise, muito bom te receber aqui, tô muito feliz. A tua história, com certeza, é muito parecida com a de muitas mulheres que nos acompanham, que é uma história onde a gente consegue ver todas as áreas que uma mulher consegue atuar e consegue sim, né, ainda assim ter uma vida saudável, uma vida leve, uma vida feliz, porque às vezes o empreendedorismo gera um certo medo, né? Vou me dedicar ao meu negócio, eu não vou conseguir conciliar outras coisas. E tu traz para nós a prova de que dá para fazer isso, de que não é 100% como a gente acha que vai ser, mas que dá para encontrar felicidade no meio da jornada. Sim. E também, assim, que incrível que é, se a gente pensar, assim, que a gente gera o nosso próprio emprego. Exato. Né? Tu imagina tu ter uma empresa que ela que te sustenta, né? Tipo, quem é que é o meu empregador? É a minha empresa que me emprega. Imagina, né? Isso é maravilhoso. Então, se todo mundo pensasse, em todas as mulheres, né? Imagina que legal tu ter algo que te retorna tanta coisa, porque aí nessa caminhada também de tantas pessoas que tu vai encontrando, tu vai fazendo novos amigos também, né? Então, os clientes se tornam teus amigos. Acho que essa é a parte mais legal. Né? Eu sempre digo, os meus clientes são mais... Eu tento... A gente, tem que separar cliente e amigo. Às vezes não consegue, não consegue. Eles sabem um pouco da tua vida também, a gente sabe da vida deles, né? E isso também torna algo único, assim. Então, cada atendimento que tu faz, né? O aluno, ele conhece a minha história, ele sabe as histórias que os meus filhos aprontam em casa, eu conto para eles também. Então, tem esse vínculo muito próximo, né? E assim como daí me vem esses feedbacks também, né? De coisas que eles começam a conseguir fazer que não conseguiam mais, que eu pensei assim, foi aqui dentro que a gente conseguiu conquistar. Muito legal mesmo. Como é que a gente faz para encontrar a D Saúde? Onde a gente encontra na rede social? Onde é que fica aqui a igrejinha? Conta aí para as mulheres para que elas possam te encontrar também. Sim, o nosso estúdio então fica na rua 7 de julho, 300, tá? Na esquina que vai em direção ao Mercado Landes. Pode nos seguir pelo Instagram, que é dsaude.igrejinha. E no meu WhatsApp também, então para pedir mais informações. E tem mais serviços lá na D Saúde? Como é que funciona hoje os horários de atendimento de vocês? Sim, a gente trabalha então com fisioterapia, pilates, nutrição. A gente atende com horário marcado, tá? Então a gente sempre vai agendar, a gente vai estar lá esperando vocês com horário marcado. Mulherada, então não tem desculpa, 2026, não quero ninguém travado. A gente agora sabe o que a gente precisa fazer. E, Deise, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Acho que foi um episódio muito legal, onde, volto a dizer, a gente conseguiu trabalhar todas as esferas da mulher, e é um dos objetivos do Elas, né? Falar sobre negócio, mas também sobre transformação. Não é que só que o negócio gera na gente, mas é que a gente gera na vida das pessoas. E eu acho que tu conseguiu trabalhar esses pilares com a gente de uma forma muito legal. Tenho certeza que quem assistir vai se identificar. E tô muito feliz com a tua presença aqui. Obrigada de verdade. Eu que agradeço o convite, né? A primeira vez que tô participando de um momento assim. Elas ficam sempre nervosas. A gente fica nervosa, assim. Mas também porque revisita
o passado da gente, né. Então isso também aflora, às vezes, as coisas que passou e que a gente nem se dá mais por conta, né, Faz a gente olhar pra trajetória, É né? isso, olhar e o mais importante é se orgulhar daquilo que a gente Exatamente. construiu. Todas que vêm aqui falam isso, tá? Aham. Nossa, eu tive que revisitar. Eu mando o formulário, ela fica nervosa e digo, mas é isso, a gente às vezes acha que no meio da rotina do negócio a gente tá sucumbindo, né? Uhum. E a gente esquece de tudo que a gente já construiu, de tudo que a gente já evoluiu. E o Elas vem pra trazer isso e pra impulsionar quem tá assistindo também, porque também tá Sim. naquela sobrecarga ali. E esse momento de assistir o Elas é realmente pra isso. Tá tudo bem, elas também já passaram por isso. Continue, Eu vou continue. sobreviver. Mais uma vez, Daisy, muito obrigada. E esse foi o nosso último episódio de 2025. Eu espero que você tenha gostado, tenha se conectado. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Compartilhe esse episódio com outra mulher. E eu te espero em 2026 com muito mais marketing, empreendedorismo, transformação e que seja um ano repleto de bênçãos na sua vida. Muito obrigada e até o próximo episódio.